Queridos irmãos, nestas últimas semanas temos nos dedicado e trabalhado muito para nos adequar aos protocolos estabelecidos, oferecendo assim um ambiente seguro para todos. Mas o nosso retorno só será um sucesso com a sua ajuda. Por isso, incluímos algumas atitudes para você tomar durante o período do culto. Na chegada, você precisa estar de máscara e com o mínimo de pertences possível em suas mãos. Disponibilizaremos tapetes sanitizantes para higienizar e secar os seus calçados. Logo em seguida, você será recebido por um de nossos ministros da atmosfera que irá medir sua temperatura. Caso apresente temperatura superior a 37,8 graus Celsius, pedimos que retorne para casa e consulte um médico. Espalhamos alguns totens de álcool em gel pelo salão e corredores para você higienizar suas mãos frequentemente. A saudade é grande, mas não será permitido o toque físico. Prefira cumprimentar com os pés ou aceno de mãos. Ao se sentar, pedimos que respeite a delimitação e não mude a cadeira de lugar. No período da oferta, pedimos também que não saia de seu lugar. Um ministro irá até você. Os banheiros estarão disponíveis apenas para uma pessoa por vez. Mesmo assim, aconselhamos que evite o uso deles se não for necessário. O uso do bebedouro não será permitido, por isso leve sua garrafa com água de casa. Na saída, evite aglomeração, respeitando o distanciamento. Ela deverá ser feita de forma imediata, logo após o final do culto, por isso, seja breve. Estamos ansiosos para finalmente nos reunirmos presencialmente como igreja, e para isso, contamos com a sua ajuda. Somos família. Ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Eu quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. Um coração igual ao teu. Eis-me aqui. Eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu. Apenas como Jesus, oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, eu quero ser Senhor. Quero ser a tua imagem. Vamos levantar nossas mãos, fazer dessa música nossa oração nesse dia. Jesus, eu quero ser igual a ti. Eu quero amar o que tu amas. Eu quero estar onde tu estás. Coração igual ao teu, e um coração igual ao
eis-nos aqui contemplando tua face. Enquanto te adoramos, somos transformados à imagem de Cristo. Levantamos nossos olhos para ver aquele que está sentado sobre o trono de glória. E dia a dia transformado de glória em glória à imagem do seu Filho amado. E dia a dia eu sou transformado de glória em glória amado. Não vivo mais eu, não vivo mais eu. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Vamos lá, declara essa verdade. Não vivo mais eu. Levante suas mãos. Vamos cantar o refrão dessa música. Que ela seja a nossa oração. Esse é o som da sua igreja, sim. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. A paz do Senhor, igreja. Que tempo poderoso nós tivemos agora, né? Tempo de louvor, tempo de adoração, onde juntos nós adoramos ao Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aquele que governa a nossa vida, né? E a gente vai continuar adorando ao Senhor através dos dízimos, das ofertas. E eu quero ler com vocês aqui um texto que está lá em Mateus 28, 20, que diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos, quem é capaz de estar conosco 24 horas por dia? Talvez alguém tenha conseguido aí nesse tempo de quarentena estar com outro 24 horas por dia, né? Com a esposa, com os filhos. Mas, irmão, só um é capaz de estar conosco 24 horas por dia. É o Senhor Jesus. E nesse texto ele nos diz, né?
que se a gente for obediente, se a gente estabelecer nas nossas vidas como algo mais importante o reino dele, a palavra dele, ele estará conosco todos os dias das nossas vidas, até o fim dos tempos. Talvez você esteja aí do outro lado, esperando algo de Deus, uma porta de emprego, ou um aumento de salário, ou uma causa na justiça. O Senhor é contigo. Quando você tem um coração grato, quando você é obediente à lei do Senhor, e isso não somente sobre dízimos e ofertas, mas obediente à sua palavra, é o Senhor que nos acompanha. E se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. Eu queria te encorajar nessa noite. Sabe essa semente aí que está na tua mão? Essa semente que o Senhor tem colocado aí na tua casa? As coisas que o Senhor tem suprido. A Bíblia diz que o Senhor ele dá, ele multiplica a semente ao que semeia. E com alegria no nosso coração é que a gente vai fazer isso, irmãos. Sabendo que o Senhor está conosco em todos os dias das nossas vidas, em todos os momentos, por mais difíceis que pareçam ser. O Senhor é conosco, o Senhor é contigo, e as portas elas vão se abrir. A multiplicação certamente ela vai acontecer na tua vida por causa do teu coração obediente ao Senhor. É assim que o Senhor abre as comportas dos céus e derrama sobre as nossas vidas bênçãos sem medida. Então eu quero te encorajar, né? Alguns estão fazendo depósito na conta bancária da igreja, vai aparecer aqui do lado. Se você tiver algum tipo de dificuldade, irmãos, pode mandar um zap para mim ou para o seu Florisvaldo. A gente faz questão de ir até a sua casa e fazer com que a sua semente chegue à casa do Senhor, lá na nossa igreja da Paz Church da Taboão Serra. Irmãos, Deus abençoe, um forte abraço e que as mais ricas bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, espero que vocês estejam bem. Gostaria de trazer uma reflexão hoje para juntos entendermos um pouco sobre discernimento. Eu fui procurar no dicionário sobre discernimento e as definições são: discernimento é a capacidade de compreender situações, separar o certo do errado. É a capacidade também de avaliar coisas com bom senso e clareza. O discernimento, ele é totalmente diferente do conhecimento. Conhecimento é uma coisa, discernimento é outra. Uma pessoa que tem conhecimento, automaticamente, ele precisa do auxílio do discernimento. Por quê? Porque é o discernimento que vai trazer uma clareza, um melhor entendimento sobre as decisões que a pessoa precisa tomar. E para trazer um contexto para a nossa reflexão de hoje, eu vou falar um pouco sobre Balaão. Balaão, em Números 22, a partir do versículo 5, ele é procurado pelos líderes por ser um profeta, por ser um homem que recebia de Deus orientações. Ele é procurado pelos líderes de Moabe para que ele tomasse uma providência de amaldiçoar o povo de Israel. É óbvio que Deus não estava naquele negócio, é óbvio que Deus não estava naquela sociedade. Só que mesmo assim, sem o consentimento de Deus, Balaão ele dá andamento naquela sociedade e ele se posiciona em cima do muro para abençoar, para amaldiçoar o povo de Israel.
E isso ficou muito complicado para ele. Por quê? Porque a partir do momento que você não tem um discernimento claro daquilo que Deus tem para a sua vida, você acaba indo por caminhos que Deus não está. Foi isso que aconteceu com Balaão. Em um determinado momento ele vinha bem com Deus, atendendo, abençoando o povo, só que em uma proposta dos líderes de Moabe, ele se inclinou, ele teve uma inclinação em receber aquela oferta. E a partir de Números 22, a partir do versículo 21, mostra claramente uma intervenção de Deus em proteção da vida de Balaão. Né? A Bíblia conta que Balaão ele pegou a sua jumenta e em um determinado momento que ele andando com a jumenta, o anjo do Senhor que veio interceder pela vida dele, que veio trazer o livramento para ele, começou a se posicionar na frente da jumenta. Essa história ela está lá em Números 22, a partir do versículo 5 ao 34. Eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo dessa meditação, mas depois você consulta lá para você entender mais ou menos. Eu vou só dar uma resumida aqui. Então, Balaão pegou a jumenta, começou a andar e para poder atender um pedido dos líderes de Moabe, só que Deus não estava naquele negócio. E quando em um determinado momento que Deus mandou o anjo para poder trazer o livramento para Balaão, ele vinha com a sua jumenta, montado em cima da jumenta, e o anjo ele começou a se posicionar na frente da jumenta. A jumenta, com mais discernimento que Balaão, quando avistava o anjo, ela desviava. No momento que ela desviava, Balaão batia na jumenta. O anjo ia novamente, se posicionava em um determinado local e a jumenta ela desviava. Por 3 vezes isso aconteceu. E as 3 vezes Balaão bateu na jumenta, sem entendimento. Sem entender, Balaão ele não teve o discernimento de entender o porquê que a jumenta estava tomando aquela decisão. E em um determinado momento, o anjo ele se posicionou em uma posição que não tinha como passar. Naquele momento, a jumenta ela deitou. Quando a jumenta deitou, a jumenta ela questionou: por que você está me batendo, Balaão? Eu estou te batendo porque você está fazendo tudo errado. Nesse momento, ele ainda não tinha percebido o agir de Deus na vida dele, o livramento que Deus estava dando para a vida dele. O anjo ele aparece e fala: olha, eu estou protegendo a sua vida, mas quem está te salvando é a sua jumenta. Pois você não me enxergou, mas a sua jumenta me enxergou. E eu estou impedindo você de passar. Mais ou menos é isso que o anjo fala para ele. Então, nesse momento, Balaão ele cai em si. Ele cai em si, ele entende o comportamento da jumenta, entende que Deus não queria aquilo para a vida dele. Que em nenhum momento era para ele fazer aliança com os líderes de Moabe. Então, nesse momento aí, ele automaticamente ele volta para Deus, ele se arrepende, né? Ele dá uma arrependida ali de fachada, mas na verdade ele só fez: tá bom, me perdoe, Deus, né? Só que claramente ficou claro, né, que ele não teve discernimento em um ponto estratégico para a vida dele, onde Deus havia falado para ele não dar seguimento a não receber aquela oferta, e ele seguiu adiante, em um meio termo. Vou, não vou, vou, não vou. Falta de discernimento. Então,
para resumir essa passagem de Balaão, uma coisa é uma pessoa não ter, uma coisa foi Balaão não ter o discernimento, outra coisa foi a jumenta dele ter mais discernimento do que ele. E o discernimento, meus irmãos, é de fundamental importância para nossas vidas espirituais e também nas nossas tomadas de decisões. O que nós temos notado nos últimos tempos é que muita decisão, e a gente precisa se policiar nisso, ela precisa ser tomada debaixo de um discernimento. Peraí, eu vou tomar essa decisão. Deus está nesse negócio ou não está nesse negócio? Deus, ele foi claro para Balaão: não é para você seguir as coordenadas de Moabe, não é para você receber as ofertas de Moabe. Sabe quando Deus ele fala, eu não estou nesse negócio, esse caminho não é para você? Foi isso que Deus fez na vida de Balaão. Ele exortou para que ele não recebesse oferta, ele exortou para que Balaão não amaldiçoasse o povo a pedido dos líderes de Moabe, e Balaão ele seguiu à frente. Você pode receber a proposta que for, que vai mudar sua vida totalmente. Você pode receber uma proposta que você vai dormir hoje pobre e vai acordar milionário. Mas se Deus não estiver naquele negócio, nada adianta. Isso ficou claro na vida de Balaão. Deus não estava no negócio. E o discernimento tem a função em nossas vidas de nos fazer detectar se Deus está ou não em determinado negócio. Peraí, será que Deus está nesse negócio? Será que Deus está nessa porta que está se abrindo na minha vida? Será que Deus está nesse negócio? Ou isso pode ser um embaraço para a minha vida? Em um determinado momento, Deus mandou uma pessoa para me alertar e eu não entendi isso. Então o discernimento ele tem essa função. É o discernimento que vai nos condicionar a receber de Deus, a receber com clareza aquilo que Deus quer para nossas vidas. Resumindo a passagem de Balaão, na verdade aquilo que estava dando errado na vida dele era a coisa mais certa que estava acontecendo naquele momento para ele. Ou seja, ele estava indo no sentido errado, o anjo apareceu, ele pensando que estava errado, mas na verdade estava dando muito certo para a vida dele. Por quê? Porque ele foi livrado de quê? De uma punição do nosso Deus. A gente não sabe o que ia acontecer lá na frente. A gente não sabe se ele ia passar por um embaraço. Então ele recebeu esse livramento, né? Então muitas vezes nós estamos andando por caminho que aos nossos olhos são caminhos bons. E muitas vezes, pela repetição do erro, a porta não se abre, a coisa não dá certo, eu não consigo me conectar com pessoas certas para determinados negócios. E muitas vezes isso pode ser um livramento de Deus para a minha vida. Só que o que muitas pessoas fazem? Faz igual Balaão. Balaão, na medida que a jumenta estava desviando do caminho, ele batia na jumenta. E nós fazemos igual hoje em dia. Muitas vezes uma determinada porta não se abre, eu tentei um negócio, não deu certo, eu tentei uma conexão que ia me trazer um retorno, não deu certo. E muitas vezes é Deus me dando o livramento. É Deus me livrando de um embaraço lá na frente na minha vida, que vai me trazer complicação. Então, e muitas vezes nós ficamos bravinhos, né? Eu vou ficar bravinho porque Deus fechou essa porta. Não. Eu tenho uma frase que eu sempre falo: portas fechadas também são de Deus. Se Deus ele fecha uma porta, um propósito existe ali. E eu tenho certeza que quando Deus ele fecha uma porta,
Ele vai abrir uma porta muito mais excelente em nossas vidas. Então, a gente precisa ter esse discernimento, né? Para perceber através dos não de Deus que existem livramentos. Existem coisas que, através do discernimento, eu vou entender lá na frente que aquela porta que se fecha hoje não era para a minha vida. E isso precisa ficar claro na nossa vida, né? E como eu falei, se Deus ele fecha uma porta, é porque certamente aquela porta não é para aquilo. Eu estava conversando esses dias com um amigo meu, e eu conversando sobre uma situação que eu tinha passado na minha vida, e ele claramente, muito sábio, ele falou: olha, Lu, certamente não era o tempo para isso. Se na sua mente, porque na minha mente estava tudo dando certo, ele falou, se na sua mente estava tudo dando certo, era a conexão mais que excelente, e de repente houve um não de Deus, é porque aquele momento, não você, mas talvez o outro lado não estava preparado para aquilo. Então, a gente precisa ficar ligado nesse movimento espiritual, né? Na verdade, quando a gente fala de discernimento, é um estado espiritual que eu preciso estar para poder detectar aquilo que Deus tem ou não para a minha vida. Deus coloca, e muitas vezes também, irmãos, nós, por não entender de Deus, a gente acaba rejeitando até conselhos que nós recebemos, por não ter discernimento, né? Muitas vezes Deus manda uma pessoa para falar na nossa vida, e a pessoa vem com a melhor das intenções, e nós nos voltamos contra a pessoa, né? Às vezes uma pessoa com mais discernimento que nós, talvez um discipulador, talvez até mesmo o pastor da sua rede, ou o seu pastor titular da sua igreja, ou até mesmo um amigo de dentro da igreja, vem trazer uma orientação, um conselho, né, da parte de Deus para nossas vidas, e a gente muitas vezes sem discernimento, sem estar posicionado naquilo que Deus espera de nós, a gente acaba se voltando contra as pessoas, e a gente acaba muitas vezes até nos fechando. E muitas vezes é um sinal que Deus está mandando para nossas vidas, né? Eu preciso ter discernimento em todas as áreas da minha vida. Eu separei aqui duas coisas que a falta de discernimento pode ocasionar na nossa vida. A falta de discernimento é um ambiente em qual uma pessoa se coloca para tomadas de decisões erradas. Ou seja, a falta de discernimento é um ambiente no qual a pessoa se deixa estacionar para que futuramente ele possa tomar uma decisão errada. Então, como eu falei, o discernimento ele é um auxiliar espiritual para que eu possa tomar decisões fundamentadas em Deus. Eu não posso tomar decisões que lá na frente possa comprometer o meu relacionamento com Deus. Então, a falta de discernimento faz isso, me faz me posicionar em uma condição onde eu seja levado a uma decisão errada. 2. A falta de discernimento faz uma pessoa tomar decisões por impulso. A pessoa não pensa. Chega uma oportunidade, ela não planeja, ela não para ouvir ninguém, né? Sendo que o próprio Jesus nos falou, nos ensinou no Novo Testamento que para tudo eu preciso planejar, né? Lembra da parábola do vento que bate na casa edificada sobre a areia e sobre a rocha?
Ali ele está falando de planejamento. Eu preciso ter discernimento para quê? Para planejamento. Mesmo que eu receba uma excelente proposta na minha vida, eu preciso ter discernimento. Eu não posso tomar uma decisão por impulso. Eu não posso tomar uma decisão para atender uma necessidade do momento. Não, as minhas decisões são por propósito. Tem propósito nessa proposta que eu estou recebendo? Tem. Amém. Então Deus está na minha vida, eu vou junto, eu vou seguir em frente. Se não tem propósito, se eu detectar que é por uma necessidade, eu preciso parar e reavaliar. E esperar, estacionar e esperar o tempo de Deus para a minha vida. E finalizando essa mensagem, aqui culto online é muito rápido, eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo, Deus requer de nós discernimento. Discernimento tem sido de fundamental importância, como nós temos, como eu falei nessa mensagem, nós temos que ter discernimento do nosso posicionamento em Deus. Eu tenho uma pergunta para você. Você tem tido discernimento nesse momento de pandemia? O discernimento de proteger a sua família, assim como Deus ele age para proteger os filhos dele aqui na terra. Você tem tido discernimento para proteger a sua família, na sua casa? A gente sabe que o convívio muitas vezes tem sido um desafio para muitas pessoas, mas você tem se posicionado para que esse convívio dentro da sua família não gere problemas, não gere separações. Tudo isso faz parte de discernimento. O discernimento protege as nossas vidas espirituais. O discernimento protege os nossos relacionamentos. O discernimento nos dá condições de perdoar pessoas. O discernimento também nos dá condições do mais importante, de sermos perdoados. Tudo isso é função do discernimento. Eu preciso, mais do que nunca, discernimento. Talvez a oração que nós mais devíamos ter feito durante esse ano de 2020 era pedindo: oh Deus, me dá discernimento para passar por esse tempo, me dá discernimento para passar por essas circunstâncias que se levantaram na minha vida nesse ano de 2020. E que essa palavra ela possa nos trazer uma reflexão nessa semana. Será que eu tenho tido discernimento? Será que eu tenho agido de acordo com a mente de Cristo? Porque a mente de Cristo em nós é isso, é o discernimento perfeito. Será que eu tenho agido de forma correta? Eu tenho tomado decisões de forma correta? Como eu disse, decisões ela não pode ser tomada por impulsos. Decisões não podem ser tomadas para atender uma necessidade do momento. As decisões elas precisam ser tomadas por propósito. As decisões, as coisas boas que vão vir para a minha vida, precisa ser para abençoar outras pessoas, para abençoar as pessoas que estão em torno da minha vida, as pessoas que participam diretamente da minha vida. Será que as decisões que eu tenho tomado são coletivas ou são individuais? Coletiva abrange todo mundo que está em minha volta, abrange a minha igreja. No individual, muitas vezes funciona até um momento, mas tudo aquilo que vem para a minha vida, que não é para abençoar outras pessoas, certamente não vai muito longe. Uma hora cai por terra. Então, irmãos, que nessa semana nós possamos refletir sobre discernimento, refletir sobre aquilo que Deus quer para nossas vidas nesse tempo. Amém? Eu quero agradecer você que ficou conosco nessa noite, e se você quiser ter o desfecho dessa mensagem, corre lá na Paz Paraisópolis, que eu estou pregando essa palavra agora, ao vivo, lá para o povo do Paraisópolis.
Amém? Deus abençoe a todos, que todos nós tenhamos uma semana produtiva e abençoada. Deus abençoe. Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade na série Orar com Alvos. Estamos trabalhando o tapetinho de oração que nós passamos para as crianças, né? A semana passada, no áudio anterior, nós falamos sobre o agradecer. Mãe, tem que bater palma de novo? Vou usar o mesmo vídeo, não vou nem cortar. Tá bom. Quando a criança vai orar, ela tem o visual que vai fazer com que ela grave cada parte da oração. E aqui, quando nós falamos sobre orar com alvos, nós utilizamos o acróstico e cada uma das palavras vai representar um passo da oração. Inclusive, gente, este é o processo que eu uso até para eu mesma orar. E tem muitos adultos que acabam adquirindo o tapetinho não para orar de joelho nele, mas para se lembrar dos aspectos. Uma outra coisa que eu achei legal, em algumas igrejas que eu fui, principalmente na MDC, Ministério Desfrutar com Cristo, na sala das crianças, a líder colocou um tapete desse, aonde as crianças, durante a aula, em algum momento, também exercitam esse orar com alvos. Bom, hoje nós vamos falar sobre o L, o louvar. E eu fiz questão até de separar um dicionário bíblico aqui para trazer essa definição, para que fique bem claro para você pai, para você líder, que vai levar a criança a louvar neste momento. Quando eu fiz de forma intuitiva com as crianças, sem falar nada, só dando algumas dicas, o que acontece? A criança que ficou com a letra L, quando chegou na vez dela, o que ela fez? Ela começou a cantar, né? E também está dentro do louvor. Agora, eu peguei aqui um dicionário bíblico, né? Esse dicionário bíblico aqui, a gente tem vários e hoje tem tudo na internet, mas eu gosto do físico. Então aqui a definição de louvor diz assim: no Antigo Testamento a palavra louvor conota algo como fazer ruído, por isso que é o cantar ou tocar algum instrumento. Também está associada aos gestos e movimentos do corpo. Na igreja, em muitas delas, tem a parte da dança. Pode ser empregado na música e na dança. É uma expressão nem sempre inteligível de adoração e reconhecimento de Deus como Senhor. No Novo Testamento está associado ao agradecimento. Olha que lindo! Na sequência do que nós falamos a semana passada, da gratidão e o louvor, ela vai se encadear perfeitamente na continuidade dessa oração. E nós temos na palavra o Salmo 150, que se a criança ficar constrangida de louvar, cantar, dançar, ela pode ler um salmo. Então você vai dizer para essa criança que o louvar é expressar todo o sentimento que nós temos para Deus, exaltando o nome do Senhor. E o Salmo 150, ele nem é tão grande e dá até para ser lido em sala de aula, se for o caso. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. No livro que nós trabalhamos, no volume 3 do Caminho da Paz, ele tem todos esses desenhos desses instrumentos para que as crianças possam identificar ou ter uma ideia do que se trata. E aqui no livro do Discipulado Infantil, depois que você faz o discipulado com o seu filho, você tem a lição aonde é trabalhado o orar com alvos.
Na primeira lição, como eu falei no vídeo anterior, você tem ali uma explicação de cada tópico. E a partir da lição 2, a criança que vai preencher. Se ela for menorzinha, você explica e ela vai expressar através de desenhos, ok? Nós estamos disponibilizando o tapetinho de oração, como nós estamos trabalhando nessa questão. Se você quiser adquirir para presentear o seu filho, as crianças da sua classe ou algum sobrinho, está disponível, ok? Vai estar aí o valor dele, você vai recebê-lo sem se preocupar com o frete. Ok? Se você quiser, só mandar aí o seu pedido, deixa aí nos comentários o seu nome, o seu endereço, que a gente encaminha para você, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato conosco e não deixe de compartilhar este vídeo. Nós temos a certeza que a oração é uma das maiores armas de guerra, principalmente nos nossos dias. Então, não só para crianças, mas para jovens, as pessoas que você conhece, compartilhe esse vídeo, comente. Inclusive, eu estou aguardando aquele comentário da experiência que você já vivenciou com o seu filho, com o seu aluno, com o tapetinho de oração. O que ele tem experimentado orando com alvos, orando com metas, orando de forma intencional de cada tópico, ok? Um beijo grande para você e no próximo vídeo nós vamos falar do terceiro ponto, que é o ver-se a si mesmo. Aguardo vocês, curtam, compartilhem, se inscrevam e eu agradeço de todo o coração porque você está fazendo parte deste projeto. Até mais!